A paixão de CR7 pelo futebol, pelo ganhar, pelo conquistar, ela é contagiante. É muito bonito de se ver que aos 40 anos CR7 ainda tem muita vontade de jogar futebol e de entreter quem se desloca aos estádios. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos olhar para a conquista de Portugal, a segunda na Nations League, a primeira de Roberto Martínez com a seleção das esquinas. Portugal derrotou a Espanha por 5-3 nas grandes penalidades, depois de uma igualdade a 2 golos. Eu achei que a partida ela começou como já se esperava, Portugal a tentar se impor diante da seleção espanhola. Foram 5 minutos de bom Portugal dentro do jogo, até que Pedri, dentro da sua maestria, começou a pausar o jogo da Espanha, começou a pautar o jogo da Espanha, o jogo posicional da Espanha, que é onde cada um sabe onde deve estar, como é que a bola deve chegar ao companheiro, é fantástico. É absurdo, é monstruoso, é colossal, bonito de se ver. E a Espanha então conseguiu ter bola, saída de trás para frente com muita qualidade, com os seus centrais mais Janssen do que Lenormand, o jogador que agora é do Real Madrid, tem muita qualidade na saída de bola, e a Espanha foi construindo o seu jogo, fazendo Portugal recuar, mas os portugueses não recuavam tanto, eles tentavam se encaixar dentro do que jogava a seleção espanhola, e foi nessa transição e mobilidade na movimentação dos jogadores. Oyarzabal baixa até ao meio campo da Espanha, toca para Zubimendi, Pedri, e depois a jogada é construída, a bola chega em Lamine Yamal, que coloca a bola na grande área, Rúben Dias tentando cortar a bola, depois já ali um momento entre Diogo Costa e João Neves, e a bola sobra para o jogador da Real Sociedad, Martín Zubimendi, que faz o primeiro golo para a seleção espanhola. Bom golo da Espanha, que estava melhor no jogo naquele momento. Eis que depois do golo da Espanha entra em cena o homem da noite, Nuno Mendes, carrega o jogo para o ataque, a seleção portuguesa. Cristiano Ronaldo parecia que estava em fora de jogo, mas não estava, segundo o VAR, e depois as linhas provaram que não estava mesmo em fora de jogo. Toca a bola para Pedro Neto, que devolve para Nuno Mendes, e ele percebe que há um vazio nas costas dos jogadores espanhóis. A leitura dele é fantástica e ele entra para a grande área e ele percebe que está todo mundo muito focado em Cristiano Ronaldo, então ele tem espaço e observa o posicionamento de Unai Simón e remata para o fundo da baliza da Espanha, igual. Portugal cresce novamente no jogo, volta a entrar no jogo. Eu dizia quando eu vi o jogo que Portugal tem a sorte de ter jogadores que gostam de ter a bola. Vitinha, o João Neves, o Pedro Neto, o Bruno Fernandes, o Bernardo Silva é a categoria. E estes jogadores podendo ter a bola, Portugal tirava o que a Espanha mais gosta de fazer, que é ter domínio, ter a bola para sufocar o adversário com as suas transições rápidas, com as suas saídas rápidas para o ataque. Portugal obrigava a Espanha a errar na construção e a recuar o seu jogo para o seu guarda-redes. Mas ainda assim, a Espanha tem muita qualidade, e numa nova saída para o ataque, uma perda de bola de Bernardo Silva no meio campo da seleção espanhola, Pedri conduz a bola e assiste Oyarzabal, que faz um jogo de movimentação incrível. Ele está sempre fora da sua posição, porque ele é um ponta de lança não fixo, muito móvel. Ele é um 10 de origem e ele conhece muito bem a movimentação do jogo entre linhas. Ele baixa muitas vezes, arrasta a marcação consigo. O Inácio não fez um muito bom jogo, ele arrastava sempre o Inácio para fora da posição e deixava o Rúben Dias mais solto, e do outro lado, do lado direito, o João Neves fazia um jogo não muito seguro, não muito bom defensivamente. Eu dizia então que Pedri assiste Oyarzabal, que com muita categoria diante de Gonçalo Inácio remata para o fundo das redes da seleção portuguesa. 2-1 vencia a Espanha ao intervalo. Eu entendi o que queria Roberto Martínez colocando João Neves na lateral direita, porque ele é bom
defensivamente, ele se comporta bem defensivamente, então a ideia era ter um jogador que defendesse bem o lado direito, onde atacava Nico Williams, pela esquerda do ataque da seleção espanhola, e depois, no momento de construção, Portugal fosse ter mais um homem no meio-campo, na forma de preencher o meio-campo, porque a Espanha joga muito pelo corredor central. O jogo da Espanha passa pelos seus médios criativos e na envolvência que esses médios fazem com os defensores contrários e dá então liberdade e profundidade para os seus extremos muito velozes, Nico e Lamine Yamal, e depois estes mesmos médios conseguem aparecer em zona de finalização, como apareceu o Zubimendi no primeiro golo, o Fabián Ruiz aparece muito bem à entrada da área e aproveitando o forte remate que tem para fazer golos, o Pedri aparece muito bem também na entrada da área, e foi o que a Espanha então tentou fazer, e Roberto Martínez foi o que a Espanha fez, no caso, e o que o Roberto Martínez tentou fazer foi povoar o meio campo para não dar tanto o corredor central à seleção espanhola, mas não correu bem, também não lhe correu bem perdão, colocar Chico Conceição no 11 titular, porque o lado direito de Portugal, como defendia Portugal e como atacava a seleção espanhola, do lado esquerdo do ataque da seleção espanhola, foi muito deficiente na primeira parte. O Nico Williams teve várias oportunidades, mas ele não conseguiu passar muitas vezes, nem por Rubem Dias, como também por quem fosse ajudar do outro lado, como o Bruno e outros jogadores de meio campo da seleção portuguesa, como também o Pedro Neto. Intervalo 2-1. Na segunda metade, a Espanha, ela entra para o jogo com 5 minutos só de troca de passes. No jogo contra a França, a Espanha perdeu o controle do jogo e a Espanha não queria se expor contra Portugal e não queria fazer um jogo, como direi, muito ofensivo, com muita projeção ofensiva, com muito like-up, com muito contra-ataque, com muita bola corrida, com muita intensidade. Decidiu pausar o jogo, mas eu achei que era cedo demais. Estávamos só a começar a segunda parte. Tem ali 5 minutos de toca de bola meinho, como chamam os jogadores de futebol no treino, incrível da seleção espanhola. Muito toque, muita posse, mas não era ainda o momento. Eu achava que naquela altura a Espanha precisava ser mais letal, mais fugaz, com mais contra-ataques, com mais bola no meio campo adversário, a levar mais perigo para a seleção portuguesa. E a Espanha não fez isso. Eis que surge então Nuno Mendes novamente numa belíssima saída na pressão fraca de Lamine Yamal e chega à grande área, faz um cruzamento e o Lenormand, que estava a marcar Cristiano Ronaldo, que por acaso não estava na área, na tentativa de fechar o primeiro poste por onde entrava a bola embate em si e encontra Cristiano Ronaldo nas costas de Cucurella para fazer então o 2-2. Ele só precisou de uma única oportunidade para marcar. O Cristiano Ronaldo não é o mesmo jogador, eu critiquei-o muito durante o jogo e eu faço isso há muito tempo, porque ele não tem a mesma qualidade para ajudar, às vezes perde muita bola, às vezes, mas ele é o Cristiano Ronaldo. Ele só precisa, como ele mesmo demonstrou depois, de uma única chance, muito bem enquadrado para fazer o golo para a seleção portuguesa, que consegue novamente entrar no jogo. As mudanças de Roberto Martínez ao intervalo, tirando João Neves e colocando Rubem Neves para dar mais suporte no corredor central, como um 6, um trinco que permitia que Nuno Mendes e Nelson Semedo pudessem avançar, que o Nelson entrou para o lugar do João e o Neves entrou para o lugar do João, no caso, entrou no meio campo, e o Chico Conceição também saiu para a entrada do Nelson Semedo, que conseguiu estancar Nico Williams, não conseguiu aparecer muito no jogo na segunda metade, o jogador do Atlético de Bilbao, e Portugal começou a ter bola e começou a ter confiança, e jogar bola, ter bola no pé, é uma coisa que muitos dos jogadores da seleção portuguesa hoje sabem fazer e fizeram-no muito bem, e foi uma gestão de esforço. De La Fuente trocou Pedri, que já estava esgotado, por Isco. Eu acho que o Isco faz o que lhe é pedido,
mas as mudanças de La Fuente não trouxeram a mesma energia e capacidade no jogo da seleção espanhola. Faltou profundidade, faltou agressividade na segunda parte da seleção da Espanha, que não teve. E o resultado não se alterou, ficou em 2-2 e as equipas foram para o prolongamento. Portugal foi superior no prolongamento, depois de uma segunda parte muito mais equilibrada. Aqui vamos chegar às individualidades. Um grandíssimo jogo de Nuno Mendes, é eleito o melhor jogador da partida e do torneio, porque lembrem-se, na meia-final é ele que dá a assistência decisiva para o golo de Cristiano Ronaldo na vitória por 2-1 contra a Alemanha. Ele faz um grandíssimo jogo contra Lamine Yamal defensivamente. É uma leitura de posicionamento irrepreensível, uma capacidade para sair a atacar o espaço e em progressão o corredor esquerdo do ataque da seleção portuguesa, absurdo, assim, colossal. Ele faz uma partida irrepreensível em todos os sentidos. Ele marca um golo, ele está no envolvimento do segundo golo do empate, ele marca com uma frieza, categoria, capacidade, tudo. O penalti na lotaria já para se encontrar o vencedor, incrível. O Nuno fez um jogo digno da posição que ostenta hoje, que é a de melhor lateral esquerdo do mundo. Ele jogou muita bola contra a Espanha, ele fez desaparecer um dos maiores prodígios do futebol mundial. Ele não perdeu nenhum duelo para o Lamine Yamal. O Lamine Yamal conseguiu um drible porque foi para cima do Bernardo e não do Nuno. Então, no duelo contra o Nuno Mendes, o Lamine Yamal foi insuficiente. O Nuno conseguiu reduzir o Lamine a um jogador comum, quando ele é extraordinário para a idade que tem e por tudo o que faz. Também aqui uma palavra para Bruno Fernandes. Para mim ela é incansável, é fantástico na forma como ele está sempre dentro do jogo. E Vitinha faz um jogo exemplar em termos de ditar ritmo, de estar presente. Ele teve muito trabalho para acompanhar Pedri, que é fabuloso. O Pedri é um jogador que enche o campo, que preenche o espaço, tem uma qualidade na saída de bola, nos passes, na percepção, na leitura, incrível. Eu gostei muito também do jogo de Zubimendi e também do Oyarzabal, já falei aqui. Ele é incrível nos posicionamentos. No jogo posicional da Espanha, ele faz um jogo impecável. E Portugal vence assim, então, a segunda edição da Liga das Nações, 5-3 nos penaltis, 2-2 no tempo regulamentar. Preciso falar, Diogo Costa. Muito bom jogo do guarda-redes do Futebol Clube do Porto e o Dean Hansen. Eu ainda vou aprender a falar o nome dele. O Dean Hansen faz um belíssimo jogo também, o central, agora jogador do Real Madrid. Foi uma Espanha muito bem dentro dos seus processos, mas uma seleção portuguesa muito competente em saber os momentos de sofrimento, em perceber os momentos de acelerar, de reentrar no jogo. O Portugal várias vezes teve que voltar ao jogo, mas sem nunca ter saído dele, para saber sofrer. E isto foi o grande diferencial da seleção portuguesa. Esta é uma competição que foi iniciada em 2018, foi ganha por Portugal pela primeira vez em 2019, depois em 2021 venceu a França, em 2023 a Espanha, era então até à final a detentora do troféu, e agora Portugal vence pela segunda vez. Quero saber as vossas opiniões aqui nos comentários, o que vocês acharam do jogo, dessa longevidade de Cristiano Ronaldo. Será que ele chega aos 1000 golos? Será que ele vai para o Campeonato do Mundo? Quando o Cristiano Ronaldo sentou no chão e foi substituído e depois eu o vi a orientar, logo me vieram as imagens do Campeonato da Europa. Eu falei, Cristiano lesionado ou cansado, pedindo para sair e a orientar. Isso aqui pode dar Portugal na certa, e deu Portugal. A Espanha era super favorita e entrou neste papel e fez o seu papel, só que encontrou Portugal numa noite incrível. Defensivamente, Portugal fez um jogo irrepreensível. Então eu quero saber as vossas opiniões aqui nos comentários. CR7 chega aos 1000 golos. O que vocês acharam de Nuno Mendes, do duelo Nuno Mendes, Lamine Yamal? Como é que vocês viram esta final? E já sabem,
subscrevam o canal, comentem, curtem, compartilhem este vídeo e nós voltamos a nos ver numa próxima oportunidade. Ao longo da semana teremos vídeos aqui no canal a falar do Mundial de Clubes, possivelmente Alexander Arnold vai ser apresentado no Real Madrid e muito mais. Subscreva o canal para não perder nada.